o tema hoje é desenvolvendo a mentalidade de crescimento. Fale comigo, desenvolvendo a mentalidade de crescimento. Abra sua Bíblia, por gentileza, e anote Salmos de número 1. Salmos de número 1, versículos de 1 ao 3. Mas nós vamos nos deter no versículo de número 3, ok? No versículo de número 1. Salmos, capítulo de número 1, conhecido de muitos. Diz assim o versículo 1: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Eu quero ouvir vocês, quem vai me ajudar a pregar? Vamos lá. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos, não imita a conduta dos, nem se assenta na roda dos. Ao contrário, sua satisfação está na lei do, e nessa lei medita dia. É como árvore plantada à beira de águas, dá o fruto no tempo, e suas folhas não. Tudo que ele faz, aleluia, diga, essa pessoa sou eu. Diga, essa árvore sou eu. Eu dou o fruto no tempo certo. Tudo que eu coloco a minha mão prospera para a glória de Deus. Preste atenção. Quando Deus nos criou, Ele colocou uma semente dentro de nós. Ele colocou o quê? Uma semente. Essa semente é um desejo, é um sonho, é algo que você ama fazer, é algo que você ama construir. Mas essa semente, ela precisa ser o quê? Regada. Todos nós temos vários sonhos: o sonho de casar, o sonho de ter filhos, o sonho de empreender, o sonho de fazer uma viagem dos sonhos. Nós temos vários desejos: de pregar, de fazer discípulo, de liderar célula, nós de ser um pastor, nós temos de pregar, nós temos vários sonhos. Ou seja, dentro dessa semente que Deus colocou dentro de você, existe um potencial imenso. Quem está me entendendo diz amém. Só que essa semente precisa ser regada. Uma semente de uma árvore precisa ser regada com água. A Bíblia fala aqui de uma árvore plantada à beira de ribeiros. Agora, e dentro de nós, como que essa semente vai ser regada? Primeiro, regada com a palavra de Deus. Mas muitas vezes a semente também é regada com um conflito, com uma crise, com um problema. Porque preste atenção, quando vem a crise na sua vida, e essa crise encontra fé, crise mais fé gera crescimento e gera frutificação. Preste atenção para você não se perder. Se tem uma coisa que provoca o crescimento de pessoas, é crise. Deus sempre vai nos dar uma ideia e habilidade, mas muitas vezes para essa ideia frutificar, é necessário surgir uma necessidade, e essa necessidade muitas vezes é uma crise. Preste muito bem atenção. As sementes que você precisa, elas não estão no seu futuro. Diga, a semente que eu preciso, ela não está no meu futuro, ela está dentro de você. Tem gente que diz assim: não, quando eu tiver 50 anos, quando eu tiver 60 anos, aí eu vou ser feliz, aí eu vou viajar, aí eu vou construir, vou ter a minha casa própria. Não, isso não está lá no futuro, está dentro de você. Você precisa regar essa semente, essa semente precisa ser provocada para ela florescer. Não espere chegar no final da sua vida para realizar os sonhos de Deus na sua vida. Você pode agora, você pode hoje, em nome de Jesus. Quem está me entendendo diz amém. O que você precisa daqui a 1, 5, 10 anos ou mais não está lá no futuro, está dentro de você. Muitas denominações, muitas empresas, muitas corporações, elas ainda têm essa visão que só pode liderar, só pode governar alguém que já tem uma certa idade, com 50, 60 anos. O Brasil tem esse problema. Se um garoto de 25 anos quiser ser um senador, não pode. Tem que ser no mínimo, se eu não me engano, 45 anos de idade para ser um senador. Para ser um presidente não pode com 19 anos, não pode com 20. Infelizmente muitas corporações e instituições também têm essa mentalidade.
espera a pessoa envelhecer, não ter mais força, não ter mais garra, não ter mais energia, para confiar uma responsabilidade maior na mão dessa pessoa. Não, ei, Jesus, os seus discípulos de Jesus não tinham 40, 60 anos, nada contra a essa faixa etária. Contrário, eu amo essa faixa etária, eu converso com essa faixa etária, eu aprendo com essa faixa etária. Mas os discípulos de Jesus eram jovens. Eram jovens. Jesus não esperou os caras ficarem velhos para frutificar. Você tem que frutificar enquanto você é jovem. Você vai manter quando chegar numa certa idade. Quem está me entendendo diz amém. A mulher, ela tem a idade certa de procriar, ela tem a idade certa de gerar filhos. Preste atenção, chega a uma idade que não é mais para ter filho, é para ter netos. E chega a outra idade que é para ter bisnetos, outra idade que é para ter tataraneto. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, meu irmão. Nós precisamos entender isso. Então preste atenção, a semente, o que você espera daqui a 1, 5, 10, 15 anos, não está lá no futuro. Diga, está dentro de mim. Agora preste atenção, algumas pessoas travam na vida e dizem: meu Deus, eu estou fazendo tudo certinho, estou plantado junto a um ribeiro de águas correntes, eu estou em Deus, eu vou na vigília, eu fui em todos os dias da conferência, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou primiciante, eu estou em célula, eu não falo mal de ninguém, mas o que está acontecendo comigo é que a minha vida não frutifica. Preste atenção, a Bíblia diz, no Salmo de número 1, fala sobre uma árvore que está plantada à beira de um. À beira de um? Tem alguém aí? À beira de um? De águas que dá o seu fruto no tempo? Uau! Preste atenção. Uma coisa é uma árvore plantada no deserto, como é Israel. Ela precisa ser o quê? A palavra que eu usei aqui? Irrigada, não é isso? Irrigada. Então lá eles têm um sistema automático de irrigação, ok? Agora, uma árvore plantada na beira de um ribeiro de águas correntes, se não chover, ou se chover, ela está sendo irrigada 24 horas por dia, correto? Quem está me entendendo diz amém. Agora preste atenção, a Bíblia diz, preste atenção no texto, a Bíblia diz que mesmo a árvore plantada na beira de um ribeiro de águas correntes, ela só dá o fruto no tempo? Ela não dá fruto o ano todo. Ela dá fruto na estação certa. Eu já vi pessoas questionarem e falar: pastor, mas o que está acontecendo comigo, meu irmão? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Meu irmão, se tiver alguma coisa errada em você, ninguém precisa revelar para você, você sabe. Você sabe se você é dizimista ou não. Você sabe se você entrega de oferta o que você deveria entregar ou não. Ninguém precisa apontar defeitos e falhas em você. Quando a coisa está errada, quando a gente está fora do prumo, nós sabemos. O Espírito testifica, fala para nós. Agora o problema é quando a gente está fazendo tudo certo. É quando a gente está na beira de águas correntes. A gente está buscando a Deus, a gente está firme na presença de Deus, nós trabalhamos arduamente, mas parece que a coisa não acontece. Por que, pastor, acontece isso? Porque você é uma árvore. O rio é Deus, é Jesus Cristo. Pensei que você ia dar glória a Deus, você é uma árvore. O rio é o Senhor Jesus Cristo. Mas você não vai dar fruto o ano todo. Tem a estação certa. A igreja é assim, gente. Tem crente que não entende, diz: pastor, mas o que está acontecendo com a nossa igreja são estações, irmãos. O que você não pode é viver a mesma estação a vida inteira. O deserto é uma passagem. A Bíblia nos mostra o deserto. Deserto não é lugar de morada, mas o povo, para chegar na terra prometida, teve que passar pelo deserto. O problema é quando você vive a vida inteira no deserto. Agora, a sua vida é um deserto, você nunca frutifica. Ou você diz: pastor, ano passado foi bom, pastor, o ano retrasado fluiu, o início desse ano estava indo bem, mas agora deu uma travada, mas eu continuo fazendo tudo certo, tudo que eu fazia o ano retrasado, tudo que eu fazia o ano passado, eu continuo fazendo, mas parou. Estação, calma, continue nessa pegada, que vai chegar um novo ciclo, vai chegar uma nova estação, e você vai voltar a frutificar outra
vez. Quem consegue me entender o que estou falando? Senão a gente entra em parafuso. Ei, Estados Unidos ainda é a nação mais poderosa do mundo. Em 2010 enfrentaram uma crise imobiliária. Quantos lembram disso? Eu cheguei lá em 2013 ou 2014, a nação ainda estava sofrendo as consequências da crise imobiliária de 2010. Ainda tinha pessoas pedindo dentro do Walmart, dentro dos supermercados, pedindo ajuda. Ainda tinha gente morando dentro do carro, nos estacionamentos dos grandes magazines. Por quê? São estações agora. Os Estados Unidos ainda está em crise? Continua com aquela mesma crise? Não, passou, já resolveram a crise imobiliária. Nós precisamos entender isso. A empresa que você trabalha também pode passar por crise. Você também pode passar por crise. São estações, a igreja também, a sua célula também, a nossa vida pessoal também tem estações. Tem estações que tudo que você coloca a mão flui. Dá certo, as coisas vão acontecendo. As conexões vão acontecendo assim, você não sabe. Eu tenho vivido mais ou menos essa estação ministerialmente. As coisas vão fluindo, vão brotando, um liga, o outro fala e não sei o quê. E de repente eu estou onde eu nem imaginei. Mas eu sei que a vida inteira não foi assim. Tem estações que parecem uma sequidão. Então nós precisamos ter essa maturidade. Por isso que o tema é mentalidade de crescimento. Porque se você não tiver essa mentalidade de crescimento, de amadurecimento, você pode entrar em parafusos. Preste atenção, às vezes Deus permite que o nosso mundo seja abalado, a fim de despertar algumas sementes que estão dentro de nós, para que elas possam florescer. Então, não fuja da crise. Pastor, então eu vou precisar de uma crise. Eu vou precisar criar uma crise para que essa semente venha a florescer. Não, ninguém vai criar crise. Mas se ela chegar, ela tem que encontrar fé no seu coração. Preste atenção. Jesus Cristo estava no barco. Foi descansar, tirar um cochilo. De repente veio uma grande tempestade. Os discípulos foram lá e acordaram o Senhor Jesus Cristo e disse: mestre, o Senhor não se importa, estamos perecendo, ó a tempestade. Aí a fé em pessoa acordou, saiu lá da polpa e veio para cima do barco. E a fé em pessoa disse: acalma-te vento, aquieta-te mar. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida. A crise vai se arrepender quando chegar na sua vida e encontrar fé no seu coração. Assim como aquela tempestade estava para naufragar aquele barco, o Senhor Jesus levantou e deu um comando como se fosse uma tempestade e parou na hora. Os caras ficaram admirados. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Preste atenção, você não vai criar crise. Eu não estou falando de problemas que você cria. Mas se ela surgir e encontrar fé na sua vida, no seu coração, essa crise vai ser transformada em bênção na sua vida. A crise que Deus permite nunca é para nos matar e nos paralisar, é para nos promover. Entenda isso. Eu não estou falando de pessoas irresponsáveis que saem comprando, saem fazendo o que não pode pagar. E depois quando chegam os credores dizem: Senhor, me ajuda. Não estou falando disso não. Eu estou falando de pessoas que têm o controle de tudo e de repente vem uma crise econômica, é mandado embora. Uma pessoa que cuida da sua saúde e de repente descobre uma enfermidade. Uma pessoa que é fiel a Deus, traz os filhos para a igreja, ensina a palavra de Deus e de repente algum sai do caminho. Mas ele diz: Senhor, chegou a crise, meu filho está dando trabalho, está em tuas mãos, porque eu tenho feito tudo certo, eu não aceito. Ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Aí sim, meu irmão, encontrou fé. Quem está me entendendo diz amém. Agora preste atenção. As sementes são plantadas em nós por Deus com um propósito. Toda semente carrega dentro de si uma floresta. Eu já ensinei isso aqui. Mas Deus não coloca nada em nossa vida, nem o sonho e desejo, por um acaso. É sempre com um propósito. Assim como o seu salário, você foi contratado por uma empresa com um propósito. Você não pense que o seu patrão contratou você por causa da sua necessidade. Lógico que não. Ele contratou você por causa da necessidade dele. Ele precisava de um funcionário como você.
para resolver um problema dele. E você tem resolvido o problema dele. E como compensação, ele tem te dado um salário. Ele te contratou com um propósito. Deus não coloca nenhuma semente, nem um sonho, nem um desejo. Deus não prospera ninguém sem um propósito. Nós precisamos entender isso. A semente é uma árvore em forma de uma semente que gera uma árvore que produz frutos. Dentro de cada fruto existe sementes e dentro delas tem muitas árvores. Ou seja, se uma semente carrega uma floresta, dentro de você existe o suficiente para toda a sua história de vida. Tem sementes dentro de você. E dentro de você, você tem o suficiente para viver toda essa vida no poder de Deus. Não reclame do que você está vivendo. Faça essa semente florescer em nome de Jesus. Quem está me entendendo diz amém. Agora preste atenção. Os propósitos de Deus já estão dentro de você. Diga, os propósitos de Deus já estão dentro de mim. Você não precisa sair correndo atrás de ninguém para descobrir os propósitos de Deus para a sua vida. Eles já estão dentro de você. Os propósitos de Deus já estão dentro de você. Existe uma fórmula para que esse propósito, essa semente venha florescer. Quem quer aprender a fórmula para essa semente florescer, diz glória a Deus. Quer mesmo? Então anote. Qual que é a fórmula, pastor? Anote: crise mais fé é igual crescimento e frutificação. Vamos repetir no 3, está na tela. Crise mais fé é igual crescimento e frutificação. Quem quer crescer? Então não fuja das crises. Tem gente que o problema vem e ele desvia. Não, você tem que encarar o problema. Você tem que deixar bater no peito, tocar com o pé e dar uma bicicleta. Gostou? Você não pode. Tem gente que o problema está na frente dele e ele faz de conta que não existe. Não, você não vai crescer. A crise tem que chegar em você e encontrar. Encontrar? Quem está aí? Encontrar? Aí essa crise mais fé vai ser transformada em quê? Crescimento e frutificação. Deixe a crise libertar o seu futuro. Aí você diz, pastor, mas eu tenho que buscar uma crise? Não, você não vai criar crise, mas a crise vem mesmo sem você criar, mesmo sem você pedir. Ela surge de repente, do nada, e ela tem que encontrar fé no seu coração para libertar o seu futuro. Ninguém tem prazer na crise. Ninguém tem. Quando nós estamos enfrentando a crise, a gente até pensa em alguns momentos que nós não vamos suportar, mas Deus disse que ninguém, Deus não permite nenhuma provação que nós não podemos suportar. Eu já vi alguns líderes falarem para mim assim, pastor, se eu fosse o senhor, eu não teria aguentado o que o senhor aguenta. Aí a minha resposta é, se você fosse eu, você aguentaria, porque Deus não permite nenhuma provação que você não possa suportar. Deus, quando permite uma crise, é porque Ele já te habilitou a você enfrentar a crise com fé. Posso ouvir um glória a Deus? Os irmãozinhos estão com medo da crise? Pastor, eu quero crescer, mas esse negócio de crise não dá, eu vou para outra igreja. Não adianta você fugir da crise. Quem está me entendendo? Preste atenção, ninguém tem prazer, ninguém tem uma alegria na crise, ninguém se alegra na crise, mas nós podemos nos regozijar no lugar que a crise vai nos levar. Você não tem prazer na crise, mas você vai se alegrar no lugar que ela vai te levar. Posso ouvir um glória a Deus? Então preste atenção, nós não vamos buscar, nós não vamos desejar crise, mas se ela vier até nós, com certeza ela vai se arrepender, porque em vez de nos parar, ela vai nos fazer crescer. Guarde isso no seu coração. Quando a crise chegar em qualquer área da minha vida, ela não vai me parar, ela vai me proporcionar crescimento, porque ela vai encontrar fé no meu coração. Preste atenção, nós não saímos da crise fracassado, nós saímos da crise melhor do que entramos nela.
Preste atenção, se Deus colocou uma semente dentro de você, preste atenção. O seu futuro não está em algum lugar. O seu futuro está dentro de você. Lembra de Isaac? Quando Isaac estava em Gerar, e a Bíblia diz que na cidade de Gerar houve uma crise. Houve o quê? O que Isaac pensou, como talvez eu e você pensaria? Vamos para o Egito, lá tem emprego, lá tem salário. Foi isso que o esposo de Noemi fez. Quando em Belém enfrentou uma crise, quando Belém passou por uma estação difícil, ele disse o quê? Vamos sair de Belém e vamos para onde? Me lembrei que eu esqueci agora. Tem crente aí? Hã? Jovelino, para o Egito não, rapaz, não atrapalha não complica não. Para o Egito era Isaac que queria ir. Lembra aí, Luciano, pesquisa aí rapidinho. Mas ele não consultou a Deus. Isaac consultou a Deus. Aí Deus disse para Isaac: você não vai descer para o Egito não. Você vai ficar em Gerar e eu vou te abençoar nessa terra. Porque o seu futuro não está em um lugar, o seu futuro está dentro de você. E a Bíblia diz que Isaac não só ficou rico no meio daquela crise, a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Você sabe quando nós fizemos a primeira reforma desse prédio? Foi no meio da pandemia. Foi no meio da pandemia que esse altar estava ali e nós trouxemos para cá. E quando terminou a construção, nós não devíamos nem um centavo, tudo pago à vista para a glória de Deus. Hã? Para Moabe, obrigado irmão, glória a Deus, irmão ligeiro, toca e pesquisa aí. Glória para Moabe. E sabe o que aconteceu em Moabe? Ele foi buscar dinheiro, ele foi buscar uma vida melhor. Sabe o que aconteceu lá em Moabe? Ele morreu, os seus 2 filhos morreram e deixou a sua esposa amarga, azeda, arrebentada, em depressão. Porque o seu futuro, diga, o meu futuro não está em nenhum lugar. Diga, o meu futuro está dentro de mim. Não é uma nação que vai te enriquecer. Não é uma empresa. Não é nem uma igreja que vai te promover. O seu futuro está dentro de você. Você precisa ter essa convicção, meu irmão. Não é a empresa que vai fazer você florescer, é a semente que está dentro de você. A empresa pode não te reconhecer, mas se a semente florescer, ninguém te segura. Posso ouvir um glória a Deus? Preste muito bem atenção. Você pode estar vivendo uma vida justa, trabalhando arduamente e mesmo assim não ter resultados. Como eu já expliquei aqui, a árvore pode estar na beira de um ribeiro, mas pode não estar na estação de frutificar. Vai ter que esperar a estação certa para dar fruto. Olha o que diz o Salmos de número 1, versículo 1. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que isso é o quê? É a vida do cristão, uma árvore plantada em Cristo. Jesus está o tempo todo regando a vida do crente, mas mesmo assim você pode estar vivendo uma estação que não é para dar frutos. Nós precisamos entender isso. Mesmo a árvore plantada à beira de águas correntes, existem estações que ela não frutifica. Eu escrevi aqui uma possível imaginação sua. Talvez alguns podem estar imaginando o seguinte: pastor, minha fé está enraigada, minhas raízes estão ainda à beira da água da vida, tenho trabalhado arduamente, ainda estou vivo, mas não tenho dado fruto algum. Pode ser que você esteja passando por isso. Por que alguém pode dizer isso? Por causa de uma crise. Quando estamos fazendo tudo errado, nós nem precisamos questionar. O problema, como eu já disse, é quando fazemos o certo e a coisa não funciona. E mais uma vez eu quero dizer, a vida é assim, a igreja é assim, as nações são assim, as corporações são assim, tem as estações certas. Mas deixa eu te falar uma coisa, tudo que Deus tem para você, Ele já planejou antes do seu nascimento. Ela está dentro de você. Jeremias capítulo 1 versículo 5. Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei
profeta das nações. Sabe o que nós precisamos, irmãos? É ser homens e mulheres de fé. Porque quando a crise vier, essa semente vai florescer. Quantas pessoas se tornaram empreendedoras no meio da pandemia? Quantas pessoas se tornaram empresárias no meio do desemprego, quando recebeu a notícia que estava desempregado no meio da crise? Quantos pais, quantas mães começaram a lutar pela vida quando perderam seu filho? Quantas mulheres lutam contra o aborto quando tiveram o primeiro aborto espontâneo? No meio da crise. Então nós precisamos entender isso. Preste atenção, Deus já colocou sementes dentro de você, propósito dentro de você. Deus nunca exigirá de você o que Ele não provê, ou pedirá algo que Ele não tenha dado a você antes. Deus é um Deus justo. Se Ele está provocando o seu crescimento, é porque tem sementes dentro de você que ainda não brotou. Se Deus está confrontando você, é porque existem situações que você ainda não enfrentou, você fugiu. E eu te pergunto, o que vem antes? A semente ou a árvore? O que vem antes? A semente ou a árvore? Estão na dúvida? Quem acha que vem a semente? Diga semente. Quem acha que vem primeiro a árvore? Diga árvore. Não, é a semente. Agora preste atenção. Deus não pede para a gente semente. Deus colocou o que dentro da gente? Quem me ajuda aí? Deus colocou o que dentro da gente? Deus colocou o que? Semente. Mas Ele não pede? Ele pede fruto. Deus nunca vai tirar de você o que Ele te deu. Deus nunca vai pedir de volta aquilo que é direito seu. Ele te deu, é seu. Mas Ele vai pedir aquilo que você nasceu para frutificar. Deus não quer a semente de volta. Deus não quer o seu dom e talento de volta. Eu não posso me desviar, eu não posso pecar, porque eu tenho o dom da palavra, porque eu canto. Não, pare de besteira. Deus nunca vai tirar isso de você. Deus não quer o seu dom e talento. Deus quer os frutos que o seu dom e talento pode gerar. Quem está aprendendo aí, diga amém. Posso continuar? Agora, por que Deus pede o fruto? Porque Ele sabe que você tem potencial para isso. Ele não enche você de semente e pede de volta, mas Ele quer o seu fruto, Ele quer que você frutifique. A semente já está dentro de você. Toda a promessa de Deus está focada em uma semente. Ele não quer semente de volta, Ele quer os frutos que essa semente vai dar. Deus já deu tudo o que você precisa para suprir tudo o que você necessita. Eu vou repetir. Deus já deu para você tudo o que você precisa para gerar tudo o que você necessita. Pare de desejar, está no tela, anote, o que Deus não tem para você. Pare de desejar o que Deus deu para o outro. Faça frutificar o que já está dentro de você. Quem entende, diga amém. Toda a promessa de Deus, diga comigo assim: o meu futuro está no formato de uma semente. Se eu pedisse para você desenhar o seu futuro, qual desenho que você faria? Vocês são demais. Se eu pedisse para você desenhar o seu futuro, qual o desenho que você faria? Uma semente. Porque tudo que você precisa está dentro de uma, que está dentro de você. Diga: tudo que eu preciso está dentro de uma semente, que está dentro de mim. Quem recebe essa palavra? Então diga: tudo que eu preciso está dentro de uma semente, que está dentro de mim. O meu futuro ainda está em forma de uma semente, mas ela precisa ser o quê? Regada. Dr. Al Robert foi um grande evangelista americano. Ele chegou ao ponto de construir, orava muito por cura, por milagre. Tem livros escritos, eu tenho a biografia dele. E ele construiu uma universidade
Ele pregava cura e construiu uma universidade de medicina e teologia lá em Oklahoma. E ele escreveu o seguinte: quando você não consegue suprir uma necessidade, transforme-a em uma semente. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Entenda isso. Pastor, eu tenho uma conta para pagar 10 mil reais, só tenho 500. Não consigo o restante. Pega esses 500 e transforma em uma semente. Eu sou prova disso. Fiz e faço isso sempre, sem medo de errar. Deus supre quando você está debaixo de um propósito. Diga comigo, Deus vai suprir as minhas necessidades quando eu estou debaixo de um propósito. Quando você está debaixo de um propósito, você produz. A coisa acontece. Preste atenção. Eu vejo algumas pessoas aqui na igreja tentando ter o mesmo resultado que alguns irmãos têm na igreja. Só que eles esquecem de perguntar para os irmãos o processo que os irmãos enfrentaram para viver o que estão vivendo. Eu já vi algumas pessoas criticarem alguns irmãos que entenderam que o que ele precisava para suprir uma necessidade não era o suficiente, e eles transformaram em uma semente. E hoje eles têm o suficiente, não só para eles, mas para abençoar outras pessoas. Converse com esses irmãos. Pessoas que você admira, que você vê crescer em todos os sentidos, financeiramente, espiritualmente, no casamento, no matrimônio. Converse com elas, me fale o seu processo. Ninguém cresce do nada. Ninguém cresce sem propósito. Quem consegue me entender diz amém. Agora preste atenção, diga comigo assim: gente feliz é gente que produz. Gente feliz é gente que produz. Você nunca vai ver um empresário com carrão no estacionamento da empresa dele revoltado com a vida. Ele acorda às 5 da manhã e vai dormir meia-noite. Está por aqui de serviço, mas ele está feliz porque ele vê o resultado do seu trabalho, ele produz. Você vai ver pessoas que acordam meio-dia, estão totalmente descansadas, não pegam trânsito, não recebem nenhum confronto e estão infelizes porque não produz nada. Você nunca vai ver uma pessoa dizimista fiel reclamando de entregar o dízimo. Você vai ver pessoas que são infiéis porque não tem resultado da fidelidade. Então preste atenção aqui, escreva isso. Não existe exaustão, existe falta de produção. É uma aula que eu estou te dando. Isso é uma aula. Não existe exaustão, existe falta de produção. A vida de um justo não é baseada naquilo que ele produz, mas também naquilo que ele evita. Eu vou repetir. Quem é justo aqui? Quem já nasceu de novo? Quem foi justificado em Cristo? A sua vida não é baseada no que você produz, mas a sua vida é baseada também no que você evita fazer, ouvir ou estar. Estou caminhando para o final, já vou entrar no primeiro tópico e termino. Olha o que diz o Salmos de número 1, versículo 1, a parte A, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos... Ele deixa de fazer. Preste atenção, aqui ele não faz, aqui ele deixa de seguir o conselho e por isso ele é. Então entenda, a vida do justo não é baseada no que ele produz, nem sempre é baseada no que ele produz, mas muitas vezes é baseada no que ele deixa de... Segura essa, por favor, anote, que às vezes a gente quer fazer tudo. A gente quer abraçar o mundo. A gente quer fazer o que nem Deus fez. E a gente se dá mal. Então a vida de um justo, eu estou falando para um povo justo aqui. A vida de um justo nem sempre é pautada no que ele faz,
mas muitas vezes no que ele deixa de, preste atenção, estou repetindo várias vezes. No Salmo 1, existe uma diferença daquele que não conhece e do que conhece ao Senhor, do que serve e daquele que não serve a Deus. No Salmo de número 1, a Bíblia faz uma diferença enorme, mostra para nós a diferença do que serve e do que não serve. No Salmo 1, o Salmo 1 tem a ver com o caminho e não com o sentimento. Não é um momento, mas é uma caminhada. A vida cristã não é um momento, a vida cristã é uma caminhada. Tem gente que vive a vida pautada em um momento. Ela esquece que é uma caminhada. Ela esquece que a vida é feita de estações. Tem estação que dá muito fruto, mas tem estação que só tem folhagem. Mas a vida não é só de folhagem. No Salmo 1 diz que a árvore plantada à beira do ribeiro dá o fruto no tempo certo e as folhas não caem, não murcham. Mas a vida não é só de folha, a vida também tem fruto. Mas a vida também não é só de fruto, tem estação que é só folha. Como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios. Agora preste atenção, para a gente terminar aqui. Deixa eu tentar ilustrar melhor a conclusão dessa mensagem. Fabinho, pega esses dois postes, por favor. Wagner, pega esses dois. Sobe, eu preciso de mais um homem. Vem aqui, Marcelo, por favor. Põe aqui, por favor. Preste atenção, estamos caminhando para o final. Estica para lá, por favor. Até, isso, deu aí, para, isso. Por favor, estica para lá, até dar o limite. Fica aí, pastor Wagner, fica aqui, Marcelo, fica aí. Eu disse aqui que a vida do justo nem sempre é pautada no que ele faz, mas muitas vezes no que ele deixa de fazer. Vamos ler o Salmos de número 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então preste atenção. O Salmo 1 nos apresenta 3 inimigos. Quantos? 3 inimigos. O primeiro inimigo é o ímpio. O segundo inimigo é o pecador. E o terceiro inimigo é o escarnecedor, o zombador. Algumas versões escarnecedores, outras zombadores. Preste atenção. Quantos inimigos? 3. Primeiro, seguir conselho dos ímpios. Segundo, imitar os pecadores. E terceiro, sentar-se na roda dos zombadores. Diga comigo assim, seguir. Tem no slide, seguir, imitar e se assentar. Outra vez, seguir, imitar e se assentar. Esse é o ritmo da desaceleração. Diga comigo, desaceleração. Tudo começa com o... Está aqui o pastor Wagner, ele está representando o quê? O ímpio. Ele não é isso, ele é um homem de Deus, coberto com o sangue precioso de Jesus. Isso aqui é um teatro, é uma metáfora. Aqui está o ímpio. Aqui está o pecador. Ele não é isso. Ele é um homem de Deus, mas é uma metáfora, é um teatro. Ele está aqui está o pecador. E aqui está ele não é isso. Ele é um homem de Deus, está coberto com sangue precioso. Isso aqui é um teatro. Aqui está preste atenção. Tudo começa o ímpio. Você veio para a conferência, para o congresso, você aceitou Jesus, você se batizou, você foi no encontro com Deus, você faz a universidade da vida, você está cuspindo fogo, você não quer perder nada, você quer ver em todas as programações, você quer ir na célula. Eu disse, olha, não vai ter TGL presencial, você já disse, que pena, eu queria vir tanto aprender. Mas você vai estar lá na célula, você vai estar lá no canal, você está buscando, você está aprendendo. Aí você passa pelo ímpio. O ímpio diz, você vai na igreja de novo, mas você passa. Você está entregando o dízimo de novo, mas você passa. O ímpio, tudo é aqui. Ele diz, rapaz, eu já passei por isso. Eu já fui de igreja também. Eu já fui líder de célula também. Mas está aqui, ele é um ímpio. Ele talvez até esteve na igreja. Ele até fez alguma coisa na igreja, mas ele é ímpio. Ele veio para a igreja talvez por acomodação.
por uma condição melhor. Aqui ele é bem recebido, aqui ele é abraçado, aqui ele é amado. Na família dele ninguém ouve ele é rejeitado, aqui ele é aceito. Então ele está aqui num ambiente gostoso, agradável. Igreja também é isso. Mas ele não teve uma experiência com Deus. Ele não sabe quem é Deus. Ele não sabe quem é o Espírito Santo. Ele vem com a multidão. Aí quando ele vê um crente que teve uma experiência com Deus, fervoroso, coração queimando, ele diz: para com isso. Deus nem leva em consideração isso, porque ele é ímpio. A Bíblia diz: onde não há lei, não há pecado. Deus sabe que ele não teve experiência nenhuma com Deus, porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não pode viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não pode. A gente não canta isso. Ele não teve experiência, mas ele é um ímpio. Ele dá conselho, ele: rapaz, não vai não, você vai na igreja de novo, você vai entregar esse dízimo, olha a sua vida como que está. Ele não sabe que tem estações, ele não sabe que você já prosperou. Um jovem me falou hoje, pastor, em setembro completa 1 ano que eu estou na igreja, a minha vida mudou completamente. E ele disse lá na empresa: todos estão percebendo. Mas o ímpio não sabe disso, ele nunca teve a vida impactada pelo poder de Deus. Então, você vai passando por aqui. Se você parar, preste atenção, para ouvir o conselho dos ímpios, já já você imita ali. Aqui ele dá o quê? Tem alguém aí? Aqui ele dá conselhos. E aqui, se você pegar esse conselho aqui, você para aqui e começa a imitar. Aqui já teve uma experiência com Deus. Aqui já assumiu uma célula de verdade. Aqui já multiplicou. Aqui já foi um diácono. Aqui já participou do louvor da igreja. Aqui já foi pastor, já pregou no altar, já comandou a igreja inteira. Aqui já ganhou muitas almas, mas parou ali. Ouviu, seguiu o conselho dali, parou aqui. E se você ouvir o conselho dali, você vai parar aqui e vai começar a imitar. Preste atenção que aqui você passa. Você pega o conselho, mas você vem no culto, você recebe a palavra, você vai no discipulado, você vai na célula, você volta renovado. Você volta aqui de novo e passa e ele fala. Você pensa um pouco, mas aí você vem aqui, recebe a palavra, é renovado e segue. Mas aqui você parou, você começou a imitar. Você deixou de ouvir a palavra, você deixou de ir na célula, você faltou em culto, você agora fica com a pulga atrás da orelha e começa a imitar. Você observa, você tem que parar, só que você está de pé. Você está imitando, mas ainda está de pé. Agora você está a um passo do abismo. Me traz uma cadeira aqui, rapidinho. Uma cadeira, rápido. 2 cadeiras. Pode trazer as duas. Põe ali, perto do Fabinho. Preste atenção, deixa as duas aí. Preste atenção, olha aqui. O ímpio. Rapaz, não sei o que, vai falando aí, não sei o que. Passei, mas eu vim aqui, recebi, glória a Deus, aqui de novo. Vai falando, e não sei o que. Recebi a palavra, fui discipulado, vim na célula, glória a Deus, aleluia. Mas, o quê? Começo a imitar. Em vez de ir para a igreja, vamos para o shopping. Já não faltava no culto, agora falta. Sentava na frente, agora está sentando no meio. Nada contra o meio. Nada contra o meio, é uma metáfora. Depois do meio vai para o fundão. Depois do fundão falta o primeiro culto. Faltou o primeiro, já vai ter o segundo. Porque ele começou a imitar. Rapaz, eu acho que é verdade. Você falou do pastor Isaac, não é que ele teve a mesma atitude comigo? A gente começa a falar A, ele entende B. A gente fala 1, ele entende 10. Tudo grego. Porque ele está imitando. Aí, agora, depois de imitar o pecador, ele vai para o estágio pior. Ele vai para o estágio pior. Esse aqui ainda está de pé, eu não sentei. Preste atenção no texto. Eu não sentei, estou de pé ainda. Eu ainda digo que sou crente, só não vou à igreja. Eu só não quero mais esse negócio de me comprometer com o evangelho. Eu não quero mais ficar perto de pastor. Eu não quero mais negócio de fazer discípulo. Eu não quero fazer. Eu estou de pé.
Eu venho à igreja, eu fico lá fora, eu entro, eu participo de alguma programação, se me agrada, eu venho. Beleza, mas eu não quero esse negócio, tem que ir em TGL, tem que fazer, tem que se comprometer, não dá, para. Estou imitando. Agora, quando chega aqui, gente, aqui tem que sentar. Aqui acostumou com o ambiente. Aqui mete o pau no pastor mesmo. Aqui fala mal da igreja mesmo, do Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, se você imitou aqui, gente, meu irmão, quem teve aqui a vida transformada por Deus? Como que você não vai se comprometer com a igreja de Deus? Foi a igreja que mudou a sua vida. Foi a igreja que restaurou o seu casamento. Como que você vai falar mal, vai aceitar e vai imitar alguém, deixar o seu pastor sozinho, alguém que te abençoa, alguém que ora por você? Você, quando chega nesse estágio de imitar, meu irmão, chegou aqui, é escarnecedor. Aí você não fica mais em pé, você senta, você acostumou, pode falar mesmo, não é só do Isaac não, Edir Macedo, tudo é igual, farinha do mesmo saco, ninguém presta, esse negócio de igreja, é tudo ladrão, eu não quero mais não, e não sei o quê, escarnecedor. Lá, Deus nem leva em conta, é ímpio. Onde não há lei, não há pecado. Aqui, já começa a ser sério pra caramba, porque imita. Aqui, meu filho, não tem temor nenhum. Aqui já não está mais em pé, aqui senta, aqui é olho no olho, fala aí, o veneno desce. Pastor, mas deixa eu falar uma coisa, eu tenho medo de repreender aqui, e eu tenho medo de falar alguma coisa aqui. Não é para você falar, é para você não pegar o conselho e nem parar para imitar. Meu irmão, deixa eu te falar, talvez você tenha 20 anos de cristão, talvez você tenha 10 anos de igreja, talvez você tenha 30, deixa eu te falar, com todo amor e com toda humildade, eu nasci nesse ambiente, eu já vi o meu pai cair em pecado, eu já vi líderes, que você falava intocável, jamais, eu já vi líderes ir atrás de pessoas ímpias, atrás de pecadores, e chegar na roda dos escarnecedores e ficar e acostumar. Não é para a gente parar. Não, pastor, só um cafezinho. Não, não tem café não. A Bíblia diz que com os infiéis você não pode nem sentar à mesa. A Bíblia diz que com os infiéis, está lá em Coríntios, você não pode nem sentar à mesa. Sabe, pegando no pé da letra mesmo, o irmão chamou você para ir almoçar, para ir comer o lanche. O irmão é fiel nos dízimos? O irmão é fiel à sua igreja? O irmão é fiel a Deus? Não, desculpa, obrigado pelo convite. Você pensa que ser crente é fácil? Quer ir morar com Deus? Você acha que é mamão com açúcar? Rapaz, não é assim não. Então olha aqui, preste atenção. Já vou terminar e a gente vai orar e pedir misericórdia a Deus. Conselho, caminho e roda. Primeiro começa com conselho, para no caminho e chega ali, chega na roda. Agora preste atenção, todos os três têm público. Vamos ler o texto? Salmo 1 de novo, coloca na tela por favor, Salmo 1 completo. Preste atenção, todos têm público, todos estão no plural, ninguém está no singular. Olha aqui, como é feliz aquele que não segue o conselho dos... Não é só um, tem vários. E se tem vários é porque tem gente pegando o conselho. Continua o texto, segue, não imita a conduta dos, tem vários, e não se assenta dos zombadores, tem vários. Essa roda aqui está grande, essa roda aqui está, que Deus tenha misericórdia para eu e você não se assentar nessa roda. Agora deixa eu te falar, o conselho do ímpio ativa um ciclo de destruição na sua vida. Pode se colocar de pé por favor. O conselho do ímpio ativa um ciclo do quê? De destruição na sua vida. Mas o conselho de Deus ativa um ciclo de realização na sua vida. O conselho de Deus ativa um ciclo de realização na sua vida. Preste atenção. Tudo que vem na sua vida para te destruir, começa a imitar. Começa a ouvir, depois imitar, e depois a sentar-se
na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Começa no conselho dos ímpios. Aqui é o portal. Presta atenção, aqui é o Você não pode parar aqui. Você não pode se deter aqui, ó. Aqui começa o ciclo de desaceleração. Se você parar aqui, já já você vai parar aqui. Se você parar para imitar aqui, mesmo em pé, mesmo vindo na igreja, de vez em quando, já já você está sentado ali. Salmos 1:2. Ao contrário, o pastor só apresentou um problema. E qual a solução? A solução eu te apresento agora, o remédio. Salmo 1:2. Qual que é a solução? Ao contrário, a sua satisfação está o quê? E nessa lei, quanto mais palavras, você não vai precisar desse conselho. Quanto mais vida com Deus, já você nem vai parar aqui, nem vai imitar, e jamais vai chegar ali. O segredo está aqui, meu irmão. Não é só vir no culto de domingo, é ler a Bíblia, é comer a palavra, é colocar Deus em primeiro lugar, é ter vida com Deus. Não é só ter vida entre os irmãos, é vida com Deus. Vamos orar? O seu prazer tem que estar na Bíblia. Meditar, quando a Bíblia diz medita na lei do Senhor de dia e noite, no hebraico, no original, o meditar significa ruminar. É o que o boi faz. O boi come o capim, depois ele fica o tempo todo ruminando. Eu não sei se ele coloca para fora, se come de novo, ou sei lá dentro, mas ele fica ruminando. A Bíblia está dizendo que quando você medita nessa lei, você vai ficar ruminando. Quando chegar a crise não vai encontrar incredulidade, a crise vai encontrar o quê? Fé. A crise vai encontrar a palavra de Deus, e a crise vai se dar mal. Em vez de fazer você parar, em vez de fazer você imitar, em vez de fazer você se assentar na roda dos escarnecedores, você vai frutificar para a glória de Deus. Não pare, não ouça a voz do ímpio. Decida mudar. Decida o que você vai fazer com essa palavra. Vive o que a palavra de Deus fala. Vive a crise com a semente da fé. Crise mais fé em Deus, o inferno não suporta. Salmos 1, versículo 2 e 3. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Essa pessoa é você, essa igreja somos nós. Somos uma árvore plantada na beira de um ribeiro, estamos na rocha que é Jesus Cristo, e nós meditamos e nos alegramos na palavra dele. Um dia Jesus respondeu, Mateus 15:13: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Mas aqui está um povo que foi plantado por Deus. Aleluia! Foi plantado por Deus. Pessoas plantadas por Deus são conservadas e protegidas por Ele, disse Spurgeon. Pessoas plantadas por Deus são conservadas e protegidas por Ele. Diga, eu sou. Aleluia, diga, eu sou plantado por Deus e protegido por Ele. Quando a crise chegar, ela não vai me pegar, ela não vai me destruir, porque eu fui plantado por Deus. Eu estou na beira de um ribeiro de águas correntes, eu dou fruto no tempo certo, as folhas não caem. Em nome de Jesus eu sou plantado e protegido pelo meu Deus. Aleluia. Aplauda os nossos atores. Obrigado. Feche os seus olhos.